Ok, pessoal. Aula de história hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o território grego e sobre a formação do povo grego, tá bom? Falar em gregos é falar em muita coisa criativa que foi dada a nós no decorrer do tempo. Veja bem, na aula passada nós falamos sobre quem eram os gregos e sobre algumas de suas criações, como por exemplo, eles criaram a filosofia, né? A gente vai estudar isso com detalhes depois, tá bom? Filosofia, filos, amigo da sabedoria. E dessa filosofia deu origem à ciência, e nós entendemos a ciência hoje de várias maneiras. Tá bom? Ciência física, ciência química, ciência natural. Então, a gente vai ver na aula de hoje sobre formação. Veja bem, a civilização grega ela habitou a área da Península Balcânica, então a Grécia fica na Europa, tá bom? Na Península Balcânica ou a região lá chamada também de Balcãs, tá bom? Balcãs, região dos Balcãs. Muito bem, nós vimos também que essa Grécia é uma região muito montanhosa, né? Muito montanhosa, fica ruim para você desenvolver uma agricultura numa região como essa, então sorte deles é que ficava muito próximo ao mar, né? Então tinha água para todo lado, então assim como os fenícios, eles também se adentraram no oceano a fim de buscar, de levar e de fazer comércio, né? Comércio marítimo. Nós temos aqui nesse pequeno mapa, que é o mapa da Europa, como você pode notar aqui, ó. Essa parte aqui é mais escurinha, é a que corresponde à Grécia, tá bom? E essa parte que espalha por aqui também, ó, foi onde os gregos chegaram. Ó, aqui o sul da Itália, ó, o sul da Itália. Nossa, chegaram até no sul da Itália, sim. A gente vai ver isso aqui quando estiver estudando Roma antiga, a Roma dos gladiadores, né? A gente vai ver que eles chegaram até o sul da Itália e muitos deles ajudaram a fundar a Itália, né? Então olha só, tudo começou em Creta, né? Quando os povos de Creta se espalharam por toda essa região aqui e formaram o que nós entendemos hoje como povo grego. Tá bom, pessoal? Então, vendo mais uma vez, ó, a Grécia, situada no continente chamado Europa, uma região chamada Balcãs. Tá bom? É um povo formado por muitos povos diferentes e eles não ficaram só no continente aqui, não. Eles se espalharam também por um pedaço da Ásia e também por toda a Europa aqui, e também por ilhas isoladas, um monte de ilhazinhas. Cada ilha dessa tinha uma função. E a gente vai ver agora que esses gregos moravam em cidades, né? Cidades que eles chamavam também de polis, tá bom? Daí que vem o termo político, o habitante da cidade, o cidadão da cidade, o organizador da cidade, o administrador da cidade, o participante da cidade. Polis tem uma ligação muito direta, tem uma ligação muito próxima com a palavra cidadão, que é o habitante da cidade ou habitante da polis, também chamado de político, né? Ah, professor, sei o que é um político, aquele cara que anda de terno e gravata aí, conversando coisa que ninguém entende. Não, não é exatamente esse político aí não. Político podia ser qualquer pessoa na Grécia Antiga, tá bom, gente? Cidadão é a mesma coisa de político, na Grécia Antiga, é claro, né? E a gente fala assim porque eles eram os habitantes das polis, tá bom? E polis, o que é polis mesmo, pessoal? O que é polis, professor? Polis é a traço, estado, cidade-estado da Grécia, tá bom? Então, na Grécia, as cidades-estados eram chamadas de polis. E havia muitas polis, viu? Havia muitas polis. Havia uma polis chamada Atenas. Havia uma polis chamada Olímpia. Havia uma polis chamada Ítaca. Cada uma delas tinha um chefe, um rei, né? Tá bom? Havia uma polis chamada Esparta. Esparta é diferente um pouco, tá bom, gente? Esparta tinha dois reis, tá?
Dois reis. Tinha uma polis chamada Troia. Confusão danada com essa Troia, eita. E tinha muitas outras polis, cada uma delas representava uma cidade-estado, cada uma com seu administrador, cada uma com seu, digamos, com seu rei, né? E essas polis nem sempre viviam em paz. Era uma briga danada, uma confusão danada, essa aqui não gostava daquela, aquela não gostava dessa, e um folo danado. E essas polis aí passavam o tempo todo rivalizando aí, tá? Olha, eu sou melhor do que você, você não vale nada e tal, não sei o que, começavam a brigar. Uma guerra interna grande, uma guerra danada, uma guerra civil. Eles só paravam de brigar em duas ocasiões, né? Eles só paravam de brigar em duas ocasiões. Quando um inimigo atacava, o inimigo de fora atacava, né? Ah, o cara chegou lá, o cara quer pegar todo mundo e tal, não sei o que, ele é de fora, né? Suponhamos que um exército estrangeiro resolvesse atacar a Grécia, né? Aqui o cara, aqui tal, enfim, quer dominar os gregos, né? Ocorre o seguinte, para se defender do inimigo externo, as polis se uniam, tá bom? Todas elas juntas formavam uma aliança para combater o inimigo de fora, tá bom? Inimigo vencido, né? O que é que vai acontecer? Elas novamente, quando derrotam o inimigo, elas voltam de novo a se brigar entre si, a se tornar rivais, né? Mas eu falei que eram dois momentos em que elas se juntavam para não brigar. Quando iam combater o inimigo, né? E também por ocasião dos Jogos Olímpicos, né? Isso, exatamente, os Jogos Olímpicos foram eles que inventaram, tá bom? Para, digamos, homenagear aqueles deuses que moravam em Olímpia, mais precisamente numa região chamada de Monte Olimpo. Crença, né? Isso aqui é crença, né, gente? Mas, de qualquer maneira, nós também temos nossa crença. Então, no Monte Olimpo habitavam aqueles deuses mais chiques que você puder imaginar, tanto da trajetória grega, como, por exemplo, nós temos aqui, a gente vai também estudar esses deuses mais adiante, mas não custa nada estar colocando agora. Tem o Zeus, deus dos raios, enfim, o maior, mais poderoso de todos, enfim. Tem o Poseidon, que é o deus dos mares, né? Tem o Ares, que é o deus da guerra. Tem a Atena, que é a deusa da sabedoria, Atena sem o S, viu, gente? Porque Atenas com o S é a cidade polis, tá bom? Tem Afrodite, que é a deusa da beleza, enfim, do amor. Tem o Apolo, que também é o deus do amor, né? E por aí vai. Tem o Hades, que é o deus dos mortos. E tem muitos outros deuses. São muitos deuses que deveriam ser acalmados, deveriam ser homenageados nos Jogos Olímpicos, né? Nesse momento aí a cidade se juntava e levavam seus melhores atletas para as Olimpíadas. Foi nessa ocasião que um jovenzinho chamado Platão, que era lutador de vale tudo, né? Uma luta grega, né? Um jovenzinho chamado Platão, deixa eu colocar um lugarzinho mais limpo aqui. Nossa, que é uma sujeira danada. Oh, beleza, vou colocar um slide mais limpo. Platão era lutador de vale tudo, muito forte, né? Inclusive Platão significa ombros largos em grego. Era muito forte, muito grande, forte. Quem venceu Platão? A questão é que Platão era louco para ir para as Olimpíadas, para lutar e representar a cidade de Atenas, né? Só que Platão perdeu algumas lutas e ele não conseguiu o índice olímpico. É como hoje, para ir para as Olimpíadas o atleta tem que pegar o índice olímpico. Se ele não conseguir fazer isso, se ele não conseguir o índice olímpico, ele não vai para as Olimpíadas. O Platão ficou desgostoso da vida quando perdeu a luta e não foi para as Olimpíadas. Ele acabou. Suponhamos que eu seja um jogador e não me dou bem no meu jogo, vou inventar outro jogo. O Platão foi para o mundo do conhecimento. Né? O Platão foi para o mundo da sabedoria. Muito inteligente. Os próprios gregos tinham um ideal de vida assim, gente. Corpo e mente se complementam. Até hoje a gente deve entender isso como: se não deu certo na força física, vai dar certo na força do conhecimento. Os gregos tinham esse ideal, né? Então, Platão foi para o rumo do conhecimento e tornou-se um grande filósofo.
né? E dele influenciou muito a Idade Média, influenciou muito a nossa vida. Até hoje nós temos influência platônica. Quando alguém diz assim, amor platônico, quando alguém diz assim, paraíso e purgatório, céu e inferno, tudo isso aí são ideias platônicas. A gente vai ver isso aí, né, direitinho quando a gente estiver falando do conhecimento grego. Então, cara, louco para ir para as Olimpíadas, não deu certo, acabou se tornando um grande filósofo. Naquele tempo lá não tinha cientistas, não, só tinham filósofos, não tinha médico, só tinha filósofo. Com o tempo foi que a filosofia transformou-se em ciência, né? Onde um dos alunos do Platão, o Aristóteles, transformou a filosofia em ciência. Então, sem mais delongas, vamos ver mais alguma coisa sobre os gregos. No nosso livro didático nós temos aí a página 81, que trocando em miúdos nós já falamos sobre muita coisa aqui a respeito da formação do território da Grécia, né? Aqui nós temos aqui o mapa, onde vocês podem notar aqui na página 80 e 81. Presta atenção, vocês têm um livro didático. Essa parte de introdução nós já falamos, de certo modo, tá bom? Não lendo, mas já falamos de certo modo. Aqui na página seguinte, que é 82, o que é que o tio tem para vocês, ó? Presta atenção nesses 5 pontinhos vermelhinhos aqui, ó. Tá bom? Esses 5 pontinhos vermelhinhos representam as etapas da história da Grécia, tá bom? As etapas da história grega. Tem o período pré-homérico, o período homérico, o tempo das grandes literaturas, das guerras de Troia, enfim, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Já após acabou a Grécia Antiga, entrou um outro cara lá, o Alexandre o Grande, que acabou prevalecendo no período helenístico. Ok, muito bem. Quais são os povos que formaram a Grécia? Tá vendo essa parte escurinha que tem aqui? Aqueus, Jônios, Eólios e Dórios foram os povos que formaram a Grécia. Primeiro foram os aqueus, quando eles atacaram Creta. Na página aqui tem um mapazinho, tem a cidade de Creta, tem a ilha de Creta, aliás, a maior ilha grega, tá bom? Foi aqui que começou tudo. Os cretenses moravam aqui, os cretenses tinham um rei, tinham rainhas também, os cretenses tinham uma vida cultural muito rica, né? Só que foram atacados pelos aqueus, e os aqueus ajudaram a se espalhar os cretenses, sua cultura por toda essa região. Foi aí que formou-se o povo grego. Tá bom, pessoal? Foi em Creta que existiu aquela lenda do Minotauro. Minotauro, aquele cabeça de touro, né, aquele touro enorme e tal, do labirinto, né? Minotauro do labirinto. Futuramente também vamos citar todas essas lendas aí para vocês, tá bom? Então, nós temos aqui os períodos da história grega, como nós mostramos nesse pequeno slide aqui, ó. Pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Oh, beleza! E nossa prova já é na próxima semana. Eita! A gente vai na próxima aula, mais conhecida como amanhã, falar um pouquinho sobre cada um desses períodos para vocês. Muito bem? No período homérico, por exemplo, nós temos a Guerra de Troia e as duas grandes obras clássicas que está aqui marcadinho no livro, a Odisseia e a Ilíada. A Ilíada não está aqui, mas está aqui abaixo. Então, a Odisseia é um livro que conta a história da Guerra de Troia, escrita por quem? Por um poeta grego chamado Homero. Bom, próxima aula a gente fala mais sobre ele. Então, pessoal, essa aqui foi nossa aulinha de hoje. Muito bem, espelhem-se em Platão. Tenho a grande certeza que o conhecimento vai libertar todos nós, tá bom? Então vamos lá, viva a ciência, viva o ser humano, vivamos nós. Sexto ano, valeu, tchau.